Olá, pessoal. A gente está aqui na segunda edição do podcast de Micaíram e hoje a gente está conversando um pouco aqui com os outros NPCs da guilda, né? A gente conseguiu convidar alguns aqui, o Natan tá aqui pessoalmente, a Sara tá através das interwebs. E bem, a gente vai conversar um pouco sobre como foi toda a experiência. Eu sou o host James, aqui está a Micélia novamente. E esse é o nosso segundo episódio, se deu tudo certo com o primeiro. Então, eu queria começar com vocês se apresentando. Pode ser o Natan, primeiro que tá aqui, depois a Sarah. Digam seu nome, sua história. Ok. Oi, eu sou o Nathan, eu tenho 25 anos e eu tô atualmente fazendo psicologia. E sobre a questão de ter interpretado, eu sei, o nome é difícil de falar, não é tão difícil pra mim, mas ok. Mas, Brasil, foi uma experiência muito boa, assim. Eu gostei bastante. Sarah, Bom, eu sou Sara. O meu nome artístico é Sariho, né? Que eu sou cosplayer também, eu sou desse universo. E a minha personagem, ela era a Saira. Bem criativo, né? Os nomes. Mas isso foi eu água, gosto de tá, manter gente? assim Não é que bebida, não fica sei quem mais pergunta. álcool. Eu gosto de manter assim os nomes parecidos que fica mais fácil de lembrar e para todo mundo. Pois E é, também, tipo assim, só eu mantenho uma essência de mim daí, né? Sabe? No nome também. Como eu gosto bastante, assim, de fazer cosplay, fazer apresentação, e já trabalhei também com animação de festa, foi uma experiência muito legal pra mim, conseguir interagir com tantas pessoas assim, sendo ainda uma NPC. Então, acho que daí no decorrer da conversa a gente vai falando mais pontos, né, com relação a isso. Mas no mais, no geral, é isso. Micélia, quer se apresentar também? De novo? De novo, a gente tá De aqui, se novo, apresenta de de novo. novo. Décimo episódio você vai estar se apresentando de novo. Então tá bom. Eu sou Micélia, eu gosto muito de cogumelos e nos meus tempos vagos eu faço poções. E essa não é uma poção minha, essa é água, tá, gente? Então fiquem tranquilos, não vai causar nada pra vocês. Eu não me apresentei ontem, mas vou aproveitar que eu sou o James, eu fiz o papel do Azaziel na guilda. Não conta pra me segue. É, e, bem, eu tenho 31 anos, sou desenvolvedor e a gente tá aí na tentativa de contar as nossas histórias. Acho que a gente pode falar assim. Bem, é, vamos começar falando um pouco sobre como foi o desenrolar do primeiro dia, né? A Sarah participou do primeiro dia, o Natan participou dos dois. Mas o que vocês acharam assim a primeira vez que vocês ficaram sabendo da história, né? Acho que foi através da reunião que a gente teve antes do evento ali, a gente passou a história. Vocês acharam que com o que a gente combinou, o que a gente conversou, condizeu com o que foi interpretado? Você acha que a gente conseguiu passar a mensagem para as pessoas? Assim, qual foi a impressão que vocês tiveram assim sobre a história em geral? Vou deixar a Sarah começar primeiro agora. Então, a gente planejou as coisas um pouco em cima. Então, o pessoal tava, né, tentando ao máximo dar tudo de si ali pra dar tudo certo. Mas o pessoal ali mandou um script muito bem feito. Eles conseguiram mandar pra gente também umas falas de base pra gente conseguir se basear. Claro que a gente não seguiu a risca, né? Não foi Ctrl-C, Ctrl-V de tipo, vou falar exatamente isso. Mas a gente conseguiu entender mais ou menos o que seriam as falas. E claro que tem que ter aquele jogo de cintura, né, para falar com as pessoas. Que a gente tem que entender se a pessoa ela sabe bem sobre RPG, universo, se ela tem desenvoltura ou se não. Então a gente tem que dar às vezes dar um empurrãozinho a mais para essas pessoas que são um pouco que têm um pouco mais de dificuldade. E eu acho que a gente conseguiu entregar muito bem
o que a gente queria. Claro que no início a gente teve umas dificuldades, como qualquer evento teria. É a primeira vez fazendo, botando em prática aquilo que a gente estava tudo na mente, mas a gente conseguiu entregar exatamente, tipo, é claro, com as dificuldades, mas eu acho que foi sucesso, sabe? Cada personagem conseguiu trazer o ideal de cada um. O historiador como o historiador, o cara que tava ali sempre sabendo de todas as coisas. Eu já com uma coisa um pouco mais enigmática, com aquela personalidade mais forte, assim. Então eu acho que a gente conseguiu interagir muito bem com as pessoas. E essa diferença de personalidade entre os NPCs fizeram totalmente diferença também. Porque cada pessoa tinha um jeito de interagir. Então, comigo era uma forma, agora com a Micélia era outra forma, com a Zaziel também era outra. E eu acho que isso, sim, cara, foi demais, assim. O pessoal curtiu bastante, pelo que me falaram depois no off também. Eles querem fazer ano que vem de novo, entendeu? Tem até gente que queria ser NPC também. Mas pra ver o quão sucesso foi. Sim. Natan, dê suas primeiras impressões. Foi a primeira vez que eu participei de um evento nesse sentido. E principalmente fazendo um cosplay de um personagem com uma história definida, com falas previamente definidas. Segui bastante o conselho do que o James falou sobre absorver a essência do personagem e a partir disso você ir colocando um pouco do seu toque. E foi muito divertido pra mim, tanto para as pessoas que eu vi, porque teve muito trabalho em equipe, todo mundo se ajudou. Teve a nossa ilustríssima e muito querida NPC, não podemos esquecer. Sim. Até rimou, né? NPC, não não esquecer. podemos esquecer isso aí. E principalmente eu gostei muito das duas histórias. Tanto da de sábado quanto a de domingo. Eu vi que elas se encaixaram bastante. Tipo, teve até momentos em que eu tive uma dificuldade, mas, sabe, deu aquela coisinha de tudo se arrumou, tranquilamente. Então, sim, eu gostei bastante. Também ouvi muitos feedbacks do pessoal falando que foi muito divertido tudo aquilo. E estou ansiosa por ano que vem. Gente, vocês vão ter que esperar, né, eu fazer toda a magia ali de compilar e ajeitar certinho as gravações de ontem, mas acredito que o momento que vocês pararem para ouvir, para assistir, whatever, a gravação que a gente teve ontem com os participantes, vocês vão ficar assim encantados, assim, porque os maiores elogios foi interação com os personagens. A que mais cativou eles. Eu perguntei para eles: o que vocês gostariam que tivesse ano que vem, né? Talvez Numa alguma coisa próxima que edição. faltou, ou alguma coisa que vocês gostaram, que vocês queriam que tivessem a mais, e eles. Interação com o personagem. Mais Tem que interação. ter mais interações. Tem que A ter parte da mais interação é muito passos, boa. mais interação, contatos diferentes ali com o personagem, talvez até um ou outro personagem a mais, algo assim, para realmente que a parte mais incrível, né? Não foi coletar as cartas, não foi ligar os pontos, a parte incrível foi conversar com o personagem, interagir com o personagem. Chegar em uma pessoa e ver que desde o momento que a pessoa se aproximou da outra, ela já tá no personagem, já tá impostada, ela já tá agindo como personagem, né? Não tá, tipo assim, chegou ali, oi, não sei o que, não. Ela tá realmente de corpo e alma ali, né, no personagem. Isso foi muito elogiado pelo pessoal. Eu lembro quando a gente fez a reunião todo mundo junto, e a única pessoa que não participou da reunião foi a Alana, né, a dançarina ali. Mas eu lembro que quando a gente contou pra Khalid ali, a elfa dançarina, a história, né, e daí a gente terminou ali com a história do rei, que o rei virou um cozinheiro, ela ficou tipo assim, tipo, chocada mesmo, a expressão dela, assim, na hora, o queixo dela caiu, tipo, ela não esperava por isso, plot twist. Pois é. Vocês ficaram sabendo que teve algumas pessoas que foram criativas até demais na dinâmica?
como algumas dicas mencionavam um mar, mencionavam um barco, tinha gente querendo alugar pedalinho pra ir ver aquele barco lá no meio do lago. Tinha gente que jurava que o rei tava morto dentro daquele barquinho, que eles iam chegar lá e Nossa, encontrar o esqueleto a enquanto o rei imaginação não Eu ouvi fértil. coisas nesse sentido, eu fiquei assim, misericórdia. Teve gente que interrogou o bobo da corte, lá do evento, achando que ele fazia parte, que era o rei, que sei lá o quê. Aí um bobo mandava pra outro bobo, que o outro bobo mandava o pessoal lá pra vidente, que chegava lá dentro do vidente. Não, te enganaram, não é? Não sei de nada. Não Então, sei de nada. enquanto a gente tava fazendo o nosso jogo, tinha gente fazendo um meta-jogo atrapalhando a gente. Acredita nisso? Que da hora. Ah, mas isso é divertido. Isso é divertido. Quando eu via que o pessoal tava meio perdido, assim, eles iam atrás de mim. Ah, eu sei disso, disso, aquilo. O que você sabe sobre isso? E era uma coisa nada a ver, sabe? Aí eu pensava, eles estão indo muito pra fora, deixa eu tentar ajudar eles aqui. Daí esse povo fala muita asneira. É muita fofoca, às vezes é difícil discernir o que é verdadeiro, o que não é, sabe? Então, dando uma dica de que nem todas as dicas que eles recebiam eram verdadeiras. Aí eles ficavam, daí eles já ficavam mais atentos. Pois é. Eu também fazia isso, eu também falava para as pessoas, nossa, mas é muita fofoca no porto, eu tenho certeza que foi a bruxa. É tipo, o pessoal falava, Sim. mas eu tenho certeza, porque ontem eu vi ela tentando roubar a alma de todo mundo. Mas esse já tá falando no no domingo, né? Ela participou no sábado. Mas mesmo assim, né, eu tô querendo mostrar que também falei que era... Tudo bem, Sim. tudo bem. Sim. Tá rabugento igual o Saziel já. Eu? Não, eu sou um amorzinho. Eu sou o James, não sou a Zaziel. Nossa, tá sempre sorridente. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Tem algo que vocês teriam mudado na história que vocês acharam que não encaixou legal? Ou que, assim, poderia ter tido um desenvolvimento melhor, talvez algum passo a mais, ou um passo a menos, uma alteração de escopo? Assim, eu acho que a história ela foi muito bem construída, mas realmente o pessoal queria interagir mais. Mas a gente entende que foi nossa primeira tentativa ali e tudo mais, né? Mas eu acho que daí, por uma próxima vez, teria que ter mais interações com o personagem. Por exemplo, a pessoa podia interagir, digamos assim, umas 2 vezes comigo. Antes do baú, depois do baú. Não, umas 3 vezes. Depois do baú, só que ela não tem nenhum item. E daí, depois do baú, já vindo o baú e querendo fazer alguma troca comigo. Aí eu podia dar outra dica. Depois, assim, eu só tava uma NPC pra auxiliar ali, mas eu não tinha nada importante mais pra dar pra eles, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que foi uma interação até meio rápida. Então eu acho que a história podia ser um pouquinho mais complexa pra ter mais pontos de interação com os personagens. Natan? Bom, as histórias gostei bastante, tanto de sábado e de domingo. Não alteraria nada. Talvez entrando nesse quesito que a Sarah botou também, que é ter mais interação com o personagem. Porque tiveram momentos em que eu senti que a pessoa chegava pra mim, eu falava com ela, e aí eu já mandava ela procurar alguma coisa no livro. Meio que assim, parecia que eu não tinha muito aquilo assim, ela tem que barganhar pra ter o acesso do negócio. Exceto, obviamente, na história no domingo, porque era uma questão de emergência, crise. Uhum. Tanto que tava até ali. Interpretar em forma de crise e correr pro negócio. Sim. Uhum. Mas assim, o de sábado eu senti que assim, poderia ter tido um pouco mais de assim, nossa, eles têm que barganhar comigo pra. Ou melhor, barganhar com uma eles. Mas, Não comigo. Isso é Uhum. diferente. Eu acho que daí alguns NPCs eles têm que ser de mais fácil acesso, né? Do que outros, até porque, tipo, cada um tem a sua personalidade. Eu entendo que a minha personagem, ela é aquela que não vai dar nada de graça. Porque ela é uma ladina e ela não acredita nisso. Mas eu acho que tem outros personagens que não necessariamente, não, eu quero alguma coisa em troca. Porque, querendo ou não, o aventureiro, ele faz parte da guilda. A gente tá recrutando eles pra eles ajudarem a gente. Então tem que ter uns NPCs que, tipo,
dão as coisas com mais facilidade. Uhum. Principalmente no início. No início, assim, que daí, é isso aí, é isso aqui. E daí eles vão encontrando as dificuldades. E não já, tipo, de cara, de cara com a dificuldade, assim, sabe? A dinâmica original, que nem a gente comentou com o pessoal ontem, tinha algumas coisas, tipo, que elas eram mais de interação ali, se tornava até um pouco mais complexo. Que nem no caso do Maeres, a gente tinha pensado na possibilidade de ele fazer um jogo de copos ali com o pessoal, sabe? Então, Tipo, assim, esconde um item embaixo de um copo, ele tem 3 copinhos, embaralha, sabe? Aquele negócio bem de filme, bem uma geladinha ali de que vai te enganar e tal. Só que daí entrava a questão de que se tornavam coisas complexas. A gente precisava de mais tempo para falar com vocês, para ter talvez Sim. mais reunião, né? E a gente também tinha a questão de que tinham pedido pra gente simplificar a dinâmica, porque a gente não sabia como que o público ia reagir. Então, a gente já sim. tinha apresentado, né, pro pessoal da organização do evento, uma primeira versão da história. Eles falaram assim, nossa, tá muito bom, mas eu não sei se as pessoas vão chegar até o final. Sim. Vamos dar uma simplificada. Além de que também Sim, foi sim. um teste, né? Um primeiro teste, mas eu fiquei muito feliz que tiveram vários feedbacks positivos. E a gente sabe que quando tem algo que é positivo, o pessoal tende o quê? Vamos fazer de novo, porque Sim. sabe que vai dar certo. Exato. com certeza o pessoal gostou muito e tá esperando aí que tenha uma próxima edição da Live Fest no Medieval aí, com certeza. Eu senti que o pessoal, ele gostou muito de ter algo a mais pra fazer no evento. E uma coisa que eu até falei ali com o James no off, é uma coisa que seria mais interessante, a gente botar mais NPC em campo, rodando, pra não ficar uma coisa tipo, eu dei uma dica que leva diretamente a outro NPC e ele tá a 2 metros de distância. O pessoal gostava de correr pelo evento, entendeu? De tipo assim, falou com o James ou falou alguma coisa lá olhou o baú do rei e eu tava lá na ponta, perto das barracas, o pessoal me via de longe e tipo sabia que eu era NPC e vinha tipo rápido correndo a ela. Assim, às vezes eu tava andando assim, né, com a postura da personagem, aí vinha e parava, ei, você, assim, sabe, tipo, dava pra ver a empolgação das pessoas e tipo ir de um lado pra outro. E daí às vezes eu dava uma dica que a pessoa tinha que voltar pra guilda. Aí a pessoa, meu Deus, tem que voltar. Aí voltava, sabe? Então isso foi muito divertido. Então eu acho que deixar os NPCs meio que, tipo, um pouco tendo essa dinâmica disperso, um pouco né? mais longe pro pessoal caminhar, fica mais interessante. E até interagir mais com as lojas também, né? Um ponto que eu pequei, eu sei que eu pequei bastante nesse primeiro evento, foi que eu acho que eu queria muito ver o negócio funcionando, eu tava muito inseguro de deixar a guilda, porque Sozinha? de deixar a guilda abre aspas sozinha, até porque tipo tava tendo pouco fluxo de pessoas que tava chegando até a guilda por conta do Corvo, por conta das dicas. No início, mais da metade das pessoas que chegaram na guilda foi porque eu acabei abordando as pessoas que passavam. Porque a gente Sim. percebeu que de início a gente não ia ter esse engajamento. Uma né? coisa que aconteceu foi que o Azazel, ele era para estar andando pelo evento, a gente tinha botado ali a rotação, pra gente fazer a rotação e de fato a gente não ficar todo mundo na guilda junto, ter ali os personagens na guilda, mas terem personagens sempre rondando o evento. E no final das contas, o Azazel não quis sair da guilda, ele estava muito cansado, eu não sei se ele não gostou do sol naquele dia, mas ele ficou na guilda o tempo todo. O Azaziel saiu Nos assim 2 por. dias, ele saiu muito Acho que ele pouco. ficou no máximo 1 hora fora da guilda, somando o dia inteiro no sábado e somando o dia inteiro no domingo, sabe? Que de pontos realmente tinha que Por sair isso pra eu ver uma coisa. até mesclei, assim. Eu vi que o Azazel tava muito na guilda, pensei, opa, vou rodar um pouquinho mais pro pessoal interagir comigo lá em outro espaço. Mas assim, pra uma primeira edição, gente, não tem essa de, pequei. Não, foi maravilhoso, entendeu? Foi maravilhoso. No início, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu pensei, cara, não vai vir ninguém. Mas de repente, tinha muita gente na guilda. E daí as outras pessoas viam aquela quantidade de pessoas, o que tá acontecendo lá? E daí de Viam curioso lá, curiosa. tinha muita gente.
Sim. E daí, quando eu vi que, tipo assim, o Azazel tava meio que louco, com um monte de gente ao redor, e eu tava mais longe, eu já apurei o passo, fui pra lá pra, tipo, ajudar a abordar as pessoas. E daí, quando, tipo, dei a missão inicial ali dos aventureiros, aí pra não ficar os 4 NPC na guilda, aí, opa, agora eu vou dar no pé. Eles que corram atrás de mim. Sim. Eu acho que uma coisa que a gente fez ali no sábado, que a gente mudou, inclusive, já no domingo, foi a questão do horário que a gente iniciou a guilda. Porque a gente, no sábado, começou a guilda bem cedo e não tinha movimento praticamente pela manhã. E daí no domingo a gente já decidiu começar a guilda a partir do meio-dia ali e mudar o horário da interação de teatro. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho que tinha que ter mais, que é essa dinâmica da interpretação ali, daquele momento único, que quem tá ali pega a experiência, Isso! pega o Concordo, negócio, pega as concordo. informações, quem não E tá. quem não tá, que se vire pra ir atrás. Porque, por exemplo, no sábado, né? Aham. Não tinha ninguém, tava só eu ali na guilda e mais a NPC. Aí nisso ela chegou com um baú, fez toda aquela interpretação. Aí nisso o Azazel chegou. Aí nisso o Azazel perguntou a interpretação. Aí falei assim, foi incrível. Maravilhoso. Eu pensei assim, eu fui preparada já pra fazer essa interpretação pras pessoas. Mesmo que esteja só o outro NPC ali, eu vou fazer. Aí eu cheguei com o baú na mesa, assim, coloquei apoiei assim no lugar e falei, olha o que eu encontrei, não sei o quê. Aí comecei a interpretar lá o personagem e ninguém, tipo, de aventureiro assistiu, sabe? Infelizmente. Foi um momento, assim, absoluto cinema. Foi incrível. Sim. A gente devia ter uma absoluto câmera cinema. gravando o tempo todo lá pra gente ter esse momento registrado. Infelizmente. Fica aí Seria pra legal. guilda futura, Seria vamos legal. deixar baterias e Se câmeras bem na que, guilda assim, pra pelo que eu lembro bem, gravar a guilda. no domingo eu acho que deu uma corrigida nisso. É. Porque como é que é? A Folha Rubra, ela acabou encontrando o Diário da Bruxa e tinha gente ali. Então, é porque no domingo, Ah. como nem a gente disse, a gente começou daí no meio-dia. E daí ela encontrou o diário depois. Então, quando ela passeou pelo evento com o diário, já tinha um monte de gente. E ela saiu gritando, assim, sabe? Tipo, encontrei o diário! E ela mostrava para as pessoas que não tinha nada a ver com o negócio. Ela mostrava. E bem na hora eu tava passando aquele e daí a gente, meu Deus, ela encontrou o diário! Então, tipo, acabou sendo uma interação Que meio que em legal. grupo ali no meio do Sim. evento. Sim. Aí teve gente que parece que até tentou negociar, né? Não, me dá esse diário. Não sabia nem que era live quest, sabe? Mas tentou, sabe, interagir antes de saber as coisas. Aí isso também acabou atraindo um pouco de público, tipo, que raios é isso que tá acontecendo, sabe? Então, acho que isso é uma dinâmica muito legal pra gente trazer mais nos próximos eventos. A gente ter ali, né? Vai que a gente tem umas explosões de poções com glitter. Eu ia amar. Sim, sim. É isso que eu acho legal. Assim, tipo, por exemplo, no sábado podia ter tido mais alguma interação ali. Por exemplo, exatamente às 16 horas vai acontecer isso. Sim. E daí quem tiver ali perto aproveitou. Quem não tiver, daí que se vire depois, né? Que nem no jogo mesmo. No jogo tem, tipo assim, certos horários que acontecem em certas coisas. E que se tu tiver perto, tu pega. Se tu não tiver, tu não viu. Aí tu só vai escutar depois, boato ou alguma coisa assim, né? Sim. E se tem alguém que gosta de boato, né? Mas ele... Fofoca. É, fofoqueiro. Fofoqueiro das histórias, né? Isso foi uma coisa que também a gente comentou ontem, né? Que o Maelis, ele... num dia ele tava falando ali, nossa, tem algo de estranho aqui, né? Olha os rios, os mares, é muito esquisito isso aí com o negócio dos peixes, blá blá blá. Aí no outro dia ele tava, não, mas isso é normal, acontece todo ano. Parecia que ele tava do lado, assim, da bruxa, sabe? Tipo, então escondeu o bestiário ali, escondeu o livro dos monstros ali. Que a Sarah, eu acho que ela não sabe a história, a gente tinha que contar a história do domingo, né? O domingo eu sei por cima, eu não sabia. Até porque eu não ia participar, né? Daí não ia fazer Os também tanto livrinhos sentido eu saber. ali, por favor, meu caro. Isso aqui é só mais um. Ou da bruxa também. Aí. Tá tudo bem.
É que molhou, né? É a parte interna do livro, né? Sim. Ele molhou na água, daí como ela teve que mergulhar pra pegar o livro. Então o livro meio que danificou porque ela teve que mergulhar. Sim, Ela A teve maior que parte mergulhar. do livro não dá nem de ler. Sim, Mas, exatamente. tipo, Eu vou colocar aqui na câmera pra você ver, sabe? Na edição ali eu coloco aqui, imagens do livro. vocês vão ver em algum lugar aqui na tela. Mas Isso, a tela inteira, se possível. você não consegue entender nenhuma palavra do que tá escrito aqui. Porque parecem letras, mas não são letras. É que a água Sabe? borrou, entendeu? Manchou tudo a tinta. Então, tipo, foi feito de propósito, sabe? A pessoa vai olhar, tipo assim, Aham. tá escrito, mas que raios é isso daqui? Isso aqui não é uma letra. Sim. Né? Aí as São últimas letras, não formam frases. Não tem sentido. É. Legal. Aí É muito da hora. as últimas páginas aqui, elas têm realmente palavras, né? Mas o E que chamou a atenção foi o nosso erro, que foi a anotação. o que acontece é que quando eu estava desenvolvendo a impressão desse livro aqui, era para eu ter impresso essas páginas inentendíveis e 4 páginas legíveis no final. Só que eu sem querer imprimir 2 páginas legíveis no final. Então só faltou a informação mais importante da história que ficou de fora. Apenas. Mas foi positivo, porque Aí se a tivesse gente- igual, ia ser dificultado para as pessoas. As pessoas Uhum. elas iam ter mais dificuldade para entender o que O que significava o livro. precisava. Porque ia ser todas as páginas iguais, as últimas páginas daria para ler, Sim. mas muitas pessoas nem associaria, porque já, tipo, não dá para ler o verdade. resto, não vai dar para ler isso aqui. E daí essa última página aqui, que a gente acabou escrevendo na mão ali na hora, antes de começar a história, né? São os catalisadores. Aí Na isso chamou verdade, atenção. chama mais atenção mesmo. Ficou até um detalhe a Porque o mais, pessoal tipo, só ia folhear e não ia prestar atenção. Agora é uma página diferente. Opa, vou ler Exatamente. isso aqui. fica tipo, por que isso tá desse jeito e não do outro jeito? Então, no caso, foi uma coisa que foi um erro, mas acabou saindo positivo Foi ali. positivo. Foi Sim. positivo, sim. Então, a ideia da história do domingo, o que era? Já tinha algumas dicas na história do sábado que indicavam que havia algo estranho no porto. Os peixes não apareciam, algumas vozes estranhas vindo das águas. E a história do domingo partia justamente desse pressuposto. Então, no sábado, dava esse prelúdio, né? Principalmente ele dava essa dica. E o domingo era... As coisas pioraram, né? Nessa noite, nessa madrugada, de sábado para domingo, as coisas ficaram muito piores. Uma névoa estranha baixou sobre o porto. Foi ouvido Uhum. vozes, gritos. Foi vista uma bruxa caminhando pelo porto. Aí tem a história do que no... Da trilha noturna da do... trilha noturna do medieval teve uma bruxa. E essa bruxa, ela tentou roubar a alma de todo mundo lá. Então, tipo, era na cara que ela tava fazendo alguma coisa errada. Ela já tentou roubar a alma de todo mundo pra ficar jovem lá. E daí ela desistiu Aham. porque encontraram uma pedra preciosa dela. Daí ela, tipo, não, vou deixar vocês irem, mas saiam daqui logo. Mas aí já tava na cara que ela tava aprontando outras coisas. Então, embora a gente não soubesse exatamente a história que ia acontecer na trilha, a gente tinha a informação que ia ter uma bruxa maligna envolvida na trilha. Legal. Então a gente partiu muito desse legal. Maligna não, a gente só sabia que ia ser uma bruxa. Mas Ninguém assim, falou eu que ia acho ser maligna, a daí, gente Claro as que ia ser pessoas maligna. que fizeram parte do acampamento tiveram uma imersão 100%, né? Porque Sim. daí uma coisa ligou na outra, as histórias estavam tudo conectadas. Então deve ter sido uma experiência muito mais da hora. Porque de quem, sei lá, apareceu no meio da tarde e fez, né? Teve um Sim. casal do domingo que eles foram lá pra uns cantos e eles foram procurar nos baús, tinha uma caixa de madeira lá, que era tipo uma coisa do evento em si. Parece que eles estavam lá futricando pra ver se tinha alguma coisa da guilda lá, da Live Quest. Teve um outro grupo que parece que eles foram lá no bambuzal e daí eles começaram a ficar olhando as anotações do bambuzal. Porque tinha gente que escreveu à escreve mão. lá nos bambus, sabe? Pra ver se tinha Aham. alguma pista lá, alguma coisa, porque eles achavam que tudo fazia parte da Live Quest. Aham. Isso que é da hora, né? Porque dava pra gente colocar mais dicas espalhadas pelo evento também. Foi uma coisa que a gente conversou ontem ali com os participantes, né? E é algo que a gente pensou, é algo que a gente tem em cogitação,
Só que tem que ser muito bem trabalhado, porque a gente não sabe como que a outra pessoa vai agir. A gente tem que confiar na boa vontade do outro, de certa forma, né? De que ele vai ver uma informação, se é uma informação que é para ficar lá, que ele não vai remover, ou se é tipo assim, por exemplo, como os cartões que a gente entregava, se vai ter uma pilha de cartão escondida lá, que a pessoa não vai catar tudo aquilo, vai jogar fora, vai esconder, vai, sei lá, sabe? Teria que ter alguns extras, né? E toda vez que, tipo, um NPC passasse por perto, dar uma averiguada se a informação ainda tivesse É ali. uma ideia, né? É Eu uma ia ideia. falar sobre os NPCs quando eles passarem pelos lugares, eles dão uma verificada. Mas pelo que a gente teve de experiência própria no evento, então, assim, que esqueceram uma caneca lá inclusive aquela caneca daquele lugar caro lá que você tentou ganhar, quase ganhou a caneca. A caneca aquelas canecas de madeira lá. Esqueceram Sim, caneca, uma na aham. guilda. E daí a gente, tipo, vamos deixar aqui perto das nossas coisas. Se a pessoa lembrar que esqueceu O dono aqui, ela vai voltar aparecer, aham. e vir aqui. Aí ela vai ver que a caneca tá ali e vai levar. Se outra pessoa chegar aqui e vai olhar a caneca perto das nossas coisas, vai dizer, não, é deles, vamos, entendeu? Aí essa foi Isso. a ideia. Aí a gente deixou lá, mas ninguém voltou atrás, então a gente entregou pros achados e perdidos do medieval. Só que daí também teve outra ocasião em que foi deixado 2 garrafas d'água, tipo, do lado do nosso acampamento, lá longe. E daí, no final das contas, a gente Tipo, voltou a gente lá. deixou no domingo de manhã 2 garrafas, uma garrafa de água com gás e uma sem gás, em cima do quiosquezinho, ali do lado da onde a gente acampou. No domingo à noite, quando a gente foi embora, as 2 garrafas estavam na exata mesma posição, com o exato mesmo nível de água, sabe? Ninguém mexeu. Então, isso deu um Sim. pouquinho mais de segurança pra gente da ideia de realmente deixar pistas concretas, né, em lugares específicos para que as pessoas pudessem ter essa interação. Porque aparentemente as pessoas ali Que vão no medieval ali, elas elas estão respeitam sendo bastante o que não é bem delas. ordeiras, né? Isso. Parece que realmente estamos em outros tempos, não? Sim. Eu senti que o pessoal ali é bem educado, assim, todo mundo bem educado ali. Não teve ninguém, assim, nossa, de má fé ou mal educado, assim. Então foi, tipo, uma experiência legal pra todos. Pros participantes, pra nós ali que estavam na organização e tudo mais. Ano que vem vamos fazer um entregador de Inclusive- jornal. É que alguém gritando, notícias, 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 com um jornal, assim, com notícias. Incluso Seria uma teve ideia aventureiro, legal. né? Que ajudou os NPCs. Né? Foi. Teve aventureiros que ajudaram os NPCs antes de começar todo o negócio. Domingo foi muito bom. Daí eu já não sei, eu não estava domingo. Uma pena. Mas acho que a gente podia falar um pouco das nossas interações com A as gente não pessoas. terminou a história de domingo pra ela não sabe ainda a história de domingo. Vamos terminar a história de domingo. tipo- Desculpa. E foi encontrado o livro da bruxa. O livro profano. A gente já falou que teve os problemas da noite e tal. Depois a gente começa a investigação sobre essas coisas que pioraram no porto. Né? Então tá todo mundo em estado de emergência porque tem alguma coisa grande acontecendo. Os marinheiros já não querem mais entrar no mar. E daí a nossa folha rubra encontra o livro da bruxa nas profundezas. Um livro profano que com certeza, embora não dê pra ler, tenho certeza que eram todos insultos aqui. Eram formas de insultar as pessoas, porque não tem nada mais profano que você sair insultando os outros por aí. Concordo, Micélia. Concordo plenamente. Aí o final ali dizia os catalisadores do feitiço que ela tava fazendo, a magia que ela tava fazendo. E a ideia é que os aventureiros eles precisavam buscar mais informações sobre esses catalisadores. Descobriu o que a bruxa estava aprontando. Então a ideia era perguntar pros membros da guilda e um ou outro tinha alguma informação, né? Um sabia que a Micélia ganhou isso que você descreveu parece a Pérola do Abismo. A Micélia ganhou numa aposta com um bêbado e alguma coisa, aí direcionava para a Micélia. Aí, quando a pessoa chegava até a Micélia com a informação, você possui a Pérola do Abismo, aí isso liberava a interação com ela. É que eu não sabia o nome do item. Gente, eu só sabia que era bonito e redondo. Eu ganhei numa aposta, como que eu vou saber o que é?
Uhum. Aí, enquanto a pessoa não mencionasse exatamente, né, o nome do item, a coisa, não conseguiria falar com ela. Sim, Aí a mesma sim, coisa com o Azaziel, ele teria outro item e um outro NPC teria essa informação, teria que conversar com ele, para o sim. NPC conseguir passar essa informação para ele conseguir confrontar Azaziel. E aí, no caso da Micélia, no caso da minha interação até do Azaziel, é até desnecessário. Porque só com a interação da Micélia você conseguia terminar a história. Porque ela que dava as informações essenciais. O meu era um extra, né? Isso que eu achei legal, assim, meios alternativos pro pessoal. Não é uma receita que tu tem que seguir a risca. Ah, tem que interagir com esse, aquele, e daí tu termina a missão. Não, tu consegue contornar. Por exemplo, o ideal seria a pessoa pegar a informação do corvo e saber onde que é a guilda, né? E Sim, daí ir lá começar a quest. Mas e se as pessoas já só, de curiosidade, estivessem passeando pelo evento e viessem perguntar, ia dar no mesmo? sim. Então, eu acho essa liberdade das pessoas muito legal. Então, dependendo de como que ela vai interagir e de como que ela consegue informação, às vezes ela consegue chegar no final sem passar por uma etapa que a gente predefiniu, né? Sim, isso com certeza aconteceu em alguns momentos, ou então até às vezes um grupo trocava de informação com outro grupo, e isso um conseguia pular uma etapa ou outra por já Sim, sim. saber essas informações, exatamente. É, e bem, com todas as informações de todos os itens, porque embora os catalisadores estejam escritos no livro da bruxa, não tem os nomes deles, né? As pessoas tinham que descrever com a descrição para conseguir os nomes, para conseguir as informações. Após conseguir selar a pérola do abismo com o selo da contenção, que é uma tarefa que a MC dava, né? Que tinha que estabilizar a pérola, porque estava pulsando uma energia maligna, algo do gênero. Aí ela revela o resto das informações que são necessárias para levar até o Maeris, o historiador, e conseguir desbloquear o acesso ao livro das criaturas. Não sei se você chegou a ver o bestiário chegou a dar uma olhada nele? Né, no sábado eu dei uma olhada. Inclusive, eles são muito, muito bem feitos, tá? Tá de parabéns. Porque eu vi ali que tá bem imersivo mesmo, né? O pessoal É, entrava ali e bastante, dá bastante vontade de folhear. informações, né? Dá vontade de ver. Tá muito legal. Tá muito bem feito, sabe? E bem, a última criatura aqui, que é o Leviatã das Profundezas, é onde teria um ritual de abertura que aqui está exatamente todos os ingredientes dos catalisadores da bruxa, com os detalhes do momento, que é nas três luas silenciosas, que era a palavra-chave para desbloquear o livro. E que precisa ser num lugar em que a terra e o mar entrem em conflito, né? Aí tinha um lance que era nas docas despedaçadas, se eu não foi, abissais. Então, Despedaçada? Por que a Doca ia ser despedaçada? Não sei. Depois que o Leviatã tivesse invocado, ela estaria despedaçada. Ah, o porto inteiro Ha, estaria. piadas. uau! Mas era essa história, né? A pessoa conseguia saber todos os ingredientes da bruxa, com todos os ingredientes da bruxa, ia saber o plano da bruxa. O plano da bruxa era o quê? Invocar o Leviatã das Profundezas. Mas tinha Ah, gente entendi. querendo fazer o ritual e invocar o Leviatã das Profundezas. Tinha Tinha gente que queria todos os ingredientes pra invocar o Leviatã das Profundezas. mas a Mas, gente tipo não assim, se a precisa bruxa não vai seguir esse fazer, eu faço. ritual, sabe? Tá aí, Olha, isso já gera... pensou ter um easter egg na missão em que, tipo, se a pessoa conseguisse determinados itens e lesse uma certa página do livro, ela conseguiria, sei lá, invocar algum bichinho, alguma coisa, e a gente tivesse esse bichinho? Entendeu? Cara, daí, tipo, só é uma missão especial, um easter egg, que, tipo, assim, a pessoa que fizesse esse easter egg conseguiria ganhar um item, tipo, extra, alguma coisa. diferente ali. Um itemzinho, tipo, ó, legal ali, até pra recordação, assim, sabe? Tipo, parabéns, você fez um easter egg. Pô, seria da hora. É Seria legal a muito legal. ideia. A gente já tá com bastante ideias legais e com certeza essa daí é mais uma que vai entrar aí pro
pra nossa listagem, pra gente levar em consideração Uma das das próximas coisas que histórias. as pessoas disseram ontem que elas gostariam realmente, elas acharam que era uma coisa legal, seria se conseguisse botar uma batalha, alguma coisa no meio, né? Tipo, literalmente botar uma dinâmica ali de vencer, reunir umas pessoas todas Sabe o que bravas. seria legal? Entre os NPCs, em um dos eventos que ocorre, por exemplo, sei lá, às 16 horas, sei lá, a batedora encontrou outra coisa. E vai lá e mostra na guilda e ela acha que alguém tá envolvido. Aí, tipo, sei lá, eu vou lá e falo pra Micélia, tu tá envolvida porque eu vi isso aqui perto, o que que você tem, não sei o quê. Aí, tipo assim, encenar uma luta, assim, uma empurrando a outra, ou, tipo, jogar, assim. Claro que a gente ensaiar antes pra, tipo, ninguém sair Ninguém se machucado, machucar. de fato. Sim. Mas ficar convincente, ficar uma coisa legal. Todo mundo ao redor, assim, olhando, barraco, entendeu? Saúde, Porque meu filho, brasileiro é saúde. assim mesmo, né? Brasileiro gosta de ver uma fofoca, uma novela assim ao vivo ainda. Gosta. Sim, Um Então, barraquinho seria básico. muito legal. sim, mas Seria muito mais legal. dessas peças, né? Dessas interações teatrais, dinâmicas, assim, é legal. Sim. Eu Sim. acho que dava pra implementar isso. Colocar um pouco mais, em vez de só interação individual, né? A pessoa vir e falar com uma NPC, mas assim, a pessoa assistir uma interação entre os NPCs. Tipo, ter, sei lá, pelo menos uns 3 eventos em que os NPCs vão fazer um teatrinho ou uma dinâmica, assim, que o pessoal consegue assistir, assim. Uma outra ideia que foi falada, né, na verdade foi uma ideia meio que, tipo, de zoeira que foi dada e, na verdade, pode ser uma ideia que venha a calhar ali, que é a ideia de a gente ter um D20 grandão. E daí Da a gente hora, reunir muito umas legal. 10, 20 pessoas pra lutar com um boss e daí a gente, sei lá, usar o D20 grandão pra ver se a pessoa Pra rolar, acertou. assim. Aí a pessoa, sei lá, tem espada de espuma aí, né, pra derrotar o boss. Uma dinâmica Legal, assim, muito alguma legal. coisa do tipo. Foi falado numa brincadeira, mas no final dos contos vai que virou interação. Sim, coisa- interessante também. É bem interessante. A gente tá tudo estudando isso daí, a gente já estamos com a mente a mil, pensando em possibilidades. A gente voltou do evento já debatendo sobre o que vamos fazer no ano que vem. E bem, Sim, eu acho que todo mundo ficou muito empolgado, né? Todo mundo ficou muito, assim, engajado mesmo, né? Todo mundo deu uma ideia e, tipo, quer contribuir mais. Eu, inclusive, quero contribuir muito mais. Eu cheguei meio de paraquedas, mas eu já tô abraçando total a ideia. Ano que vem já quero ajudar vocês também a colocar um pouco mais de enfeite ali na guilda, deixar um negócio bem da hora. Vocês capricharam, tipo assim, meu, a Micélia mesmo fez vários itens ali, ficou incrível, ficou muito profissional. Então, assim, tendo mais uma mãozinha ali pra não ficar tão sobrecarregada, né? Então a gente devia abraçar isso como equipe também. E agradeço também a oportunidade, né, de vocês terem me chamado. Eu tenho certeza que ano que vem vai ser um sucesso ainda maior do que foi esse ano. Com os boatos e com tudo se espalhando de que teve a live quest esse ano que vem a gente tem que se esconder daí, né? Porque senão a gente não dá conta. Sim. No início seria bom a gente deixar tudo bem aberto pro pessoal descobrir, né? Mas aí como o pessoal já vai com a mente de que tem, aí já é outra pegada. Aí a gente consegue fazer as coisas mais escondidas, mais, né, mistério ali. É isso aí. Inclusive, eu não sei se fazia parte do domingo, mas falaram que tinha uma névoa estranha, né? De acordo com a história. Aham. Não sei se vocês perceberam, mas quem ficou pra acampar e acordou de manhã, tava uma névoa no negócio. Aí o pessoal ouve a história e fica assim, meu Deus! Efeitos especiais. Defeitos especiais. Não. É que você não sabe, a gente comprou uma máquina de gelo seco. Ah, sim, uma máquina de gelo seco gigante, né? Sim, com certeza. Brincadeira. Era umas poção minha. Era as poções da Micélia, ela explodiu tudo ali antes. Desculpa, não era pra assustar ninguém. Ah, mas o bom é que as coisas realmente, tipo, colaboraram até o que não estava previsto colaborou, né, com a gente. Então, realmente, assim, a gente já tem um sinal verde, né, acho que eu cheguei a comentar com vocês. A Micélia também chegou a conversar com os donos do porto ali, né, após no evento, e a gente já tem um sinal verde de que, tipo, nós fomos cobrados, inclusive, aquela última postagem que a gente fez de carrossel no Instagram,
Nós fomos cobrados de fazer ela, porque o pessoal tava em cima da gente. Quando é que vocês vão postar? Tem que postar, porque tem que compartilhar e não sei o Porque quê. o pessoal quer saber da live quest, vamos lá. A gente foi cobrado ali pelo evento que precisava ser postado logo. Então a gente teve que correr ali Que da para hora. conseguir encaixar as informações melhor ali no formato do carrossel, que a gente já tinha postado nos stories, né? Só que daí pro carrossel é um formato diferente, aí Sim. tentar deixar uma explicação um pouquinho mais legalzinha, né? E bem, Falando em post, eu acho que seria até interessante no ano que vem, antes do evento acontecer, ter um post de cada NPC falando um pouco sobre como ele é, a personalidade dele. É um O pessoal uma já boa ir um legal. pouco mais preparado. O pessoal já pisar no evento, olhar de longe e saber, eita, é aquele personagem que eu vi lá. Ou talvez até pegar a ideia das notícias que eu falei ali e a gente de fato colocar, olha só, tal pessoa veio pro Porto recentemente, daí a gente fala um pouquinho do NPC, com a imagenzinha do NPC. Então, uma coisa que eu queria ter tido, só que eu sei o quão improvável era para essa primeira edição, era talvez a gente ter tipo não uma foto necessariamente, mas uma versão tipo meio caricata, ilustrada, sabe? Do NPC, pra gente ter Sim, tipo na meio que um guilda, como desenho se fosse dele, tipo um guia dos personagens, sabe? Pra pessoa Sim. saber, até pra gente apresentar, esses são os membros oficiais da guilda, né? Aí tem ali tipo umas características básicas, qual que é a classe de cada um, qual que é a função de Sim, cada um sim. na guilda, sabe? Um item que, tipo, a pessoa usa, assim, que nem a Micélia, no caso, é inconfundível, né? Então, o chapéu de cogumelo dela. Uhum. Mas como teve bastante gente no medieval com chapéus de cogumelo, parece que o pessoal chegava Confundiram, né? chegava no Verdade. pessoal e o pessoal falava, não, não sou ela, não sou ela, não tá participando, não sou Mesmo com tendo a bandana ali, a braçadeira da guilda, né? Tendo as coisas, as pessoal pessoas se ainda se empolgavam muito e ia tentar falar com outras pessoas, né? ficavam pensando, Sim. tipo, mas será que é espião? Que nem disseram ontem, tipo assim, mas eu fui falar com o Bobo e o Bobo dizia que não, e daí eu ficava, tipo, mas será que ele não tá me enganando? Será que realmente é Aham. não? E se ele tá participando e tá me escondendo algo? Teve uma pessoa ali que chegou a falar que uma coisa que eles fizeram, que eles estavam em um grupo grande de pessoas, então eles fizeram um revezamento. Eles fizeram com que cada um ia lá e falava com o bobo da corte uma vez, para ver se cada um ia conseguir uma informação nova extra. Ai, que da hora! O pessoal é criativo, né? Muito legal. Então, eu acho que é positivo essas coisas que também a gente viu, porque como a gente, de certa forma, tinha um limite de pessoas, né, que a gente poderia colocar para participar da brincadeira, a gente acabou alocando todo mundo para guilda, né, mas eu acho que era interessante se a gente conseguisse ter pessoas que são extra guilda, fazem parte da história, mas não são personagens da guilda em si, até para conseguir Exato. ter essas dinâmicas extras, né? Que nem o lojista mesmo, né? Sim. O lojista, ele não faz parte da guilda, mas ele conseguiria interagir ali com os aventureiros. Uma das coisas que a gente tinha pensado é em talvez a gente ter lojistas falsos, sabe? Comerciantes falsos espalhados pelo porto, que de fato essas pessoas elas tivessem muito mais interação em dinâmica ali, em questão de fofoca, em questão de, sei lá, a pessoa ir lá e catar um papelzinho, né? Que é um item, um negócio ali. Então, tipo, a pessoa Pessoa não pousaria conhecia. como se fosse um lojista, um comerciante do porto, só que, tipo, ela não tá vendendo nada de fato, ela é um personagem da história, né? Como a gente. Sim. Então é tudo uma questão de a gente se planejar certinho, organizar as coisas pra ir encaixando e fazendo bonitinho. Porque, querendo ou não, a gente já foi 5 pessoas, né, por dia ali, né? 5 pessoas no sábado, 5 pessoas no domingo. A gente colocar mais pessoas é colocar mais variáveis. Tudo tem que Sim. ser muito bem estudado, se a gente vai colocar uma, duas pessoas a mais, como que a gente vai incluir essas pessoas, o quanto que eles vão participar para a história, sabe? Não deixar furos na história, né? Até porque se aumentar a quantidade de NPC, proporcionalmente tu diminui a interação entre os outros NPCs, né? Porque a gente tem que pensar na questão do tempo também. Tem que ser uma quest que dê pra finalizar ali num dia.
E a maioria das pessoas começariam ali 1, 2 horas da tarde. Então tem que ser algo que consiga durar até o final ali do evento, né? Com Sabe, muito NPC, aí cada NPC seria umas 3 interações. Às vezes fica difícil, às vezes não dá, né? mas eu acho Então, realmente é que uma coisa que tem que pensar bem. eu acho que o número de 5 NPCs é muito positivo. Eu acho que o que a gente Também precisava é talvez ter alguém que fosse mais fixo da guilda, sabe? Ter uma equipe da Sim. guilda. E daí, sei lá, ter 2 pessoas que ficam ali na guilda. E que Sim, essas concordo. pessoas, elas. É porque uma coisa que eu percebi é que as pessoas achavam que por eu abordar elas ali, trazer elas pra experiência, eu não era uma personagem que falava com elas. Ou, tipo, o Azaziel Sim. não era um personagem que falava com eles. Então, eles não Sim, buscavam a sim. gente pra interagir, eles iam pra fora pra interagir. Então, quem tava Sim, na isso guilda mesmo. não era visto como opção. Então, ter Isso essa mesmo. dinâmica de ter um pessoal da guilda pra estar sempre auxiliando e ter os personagens da história, eu acho que é uma coisa que Aconteceu bastante com a É. Zaziel ali, de tipo assim, poxa, a pessoa rodou o evento inteiro e depois ela chegou. Pera, mas você que é o Eu tenho que falar Azaziel? com ele de novo? É, Também, sim. sim, exato. No meu caso, eu consegui perceber isso. E, assim, quando eu tava recrutando as pessoas ali, quando eu tinha que fazer essa abordagem inicial, eu já deixava muito claro que eles poderiam falar comigo depois, quando tivessem algum item, alguma coisa que valesse meu tempo. Eu falava algo nesse sentido. Sim, Então, todo mundo sabia que podia interagir comigo de novo. Então, todo mundo que eu falei na primeira vez, eles falaram comigo de novo. Então, assim, eu nunca falei com uma sim. pessoa uma vez só. Sempre foi mais de 2 ou 3. Sim. Inclusive, o que eu já tinha dado tudo que eu tinha pra dar de dica, voltava pra mim e pedia mais alguma dica e eu, não tenho informação com relação mas a isso isso. foi uma coisa que, conversando com o pessoal, a gente percebeu que houve uma dificuldade. Tipo assim, a guilda era pra ser o porto seguro dos aventureiros. Em qualquer dúvida, qualquer questão, eles deveriam voltar pra guilda e questionar quem estivesse na guilda. Sim. E no final das Sim. contas, não. A maioria ficava tipo assim, nossa, será que eu tenho que pegar todos os papéis primeiros? E eles estavam muito na incerteza. Sim. E isso foi uma das coisas que a gente tava comentando. Talvez a gente tenha um mural, um negócio que tenha as regras bem claras, escritas, bem definidas. Isso. Tem uma apresentação ali. Então, ter um pessoal só da guilda pra fazer uma apresentação melhor, pra introdução, talvez fosse um ponto-chave aí pra deslanchar na Concordo, acho dinâmica. que sim. Sim. É isso até que eu ia puxar agora. A questão de talvez ter as regras escritas, sabe? Ter O mural ali mesmo no início É. da guilda já tá bem grande, todas as regras, limites e tudo mais, né? Isso. Para as pessoas terem a ideia do escopo do jogo definido, né, da interação, da quest bem definido. E, bem, por mais que muitas das interações extras que as pessoas tiveram foi enriquecedora para elas, foi parte da história ali, foi engraçado, né? Pô, tentar conversar com pessoas que não tinha nada a ver com a história, né? Beleza, pode até ser um pouco engraçado, legal, mas se isso for uma tendência que se repetir em outros eventos, em outros momentos, pode acabar gerando desconforto até com outras pessoas que, né, realmente não estão fazendo parte da dinâmica. Sim. E, sei lá, pode acabar gerando uma visão até de desorganização da nossa parte, né? Isso é verdade, Mas acho que para nossa proposta inicial ali, tudo correu melhor do que a gente poderia esperar, sabe? Muitas pessoas terminaram a história. Sim. No sábado, em especial, algo que você não chegou a ver, né? Mas no sábado teve muito mais jovens adultos e adolescentes participando. Então, Talvez ela tenha percebido nas dinâmicas. né? No sábado eu vi que tinha geral, assim. Era adulto, era criança, adolescente. Assim, eu vi uma faixa etária bem diversificada. Inclusive, teve um que tava com o filho dele e dava pra ver que o pai dele, ele não entendia tão bem de RPG e tudo mais, mas ele, tipo, tinha uma desenvoltura surreal, porque ele queria realmente participar, sabe? Aham. No domingo a gente notou que tinha mais famílias. E, inclusive, participou muito mais criança no final de domingo, por Nossa, exemplo. assim, foi, sei lá, legal. umas 10 crianças no final, no domingo, assim, sabe?
Tipo, chega no finalzinho do domingo, só criança participando do live quest, sabe? Foi muito divertido. Nós tivemos uma capivara fada. Só que no Brasil, pra gente ter uma capivara fada. Nossa, E era legal perdi porque isso. Não acredito que eu perdi isso. as crianças, elas interagiam entre si e elas também não entregavam a resposta pro coleguinha, sabe? Chamavam o coleguinha, vamos lá, vai fazer. Eu já terminei, porque daí as crianças já tinha acabado os prêmios grandes e as crianças ganhavam bala. Que as crianças querem um prêmio melhor do que bala, né? Não, né? Então, Doce. né? Ainda mais que eles já tinham feito as espadas, as coroas e chapéus deles antes, então... Tinha oficina com as crianças também, né? Uhum. Então, aí as crianças, não, olha só, você tem que falar com aquele ali, ele vai te falar umas coisas, e agora, tipo, tentava a gente percebia, e as crianças até tentavam guiar um pouco o coleguinha, mas também não dava a resposta de mão beijada, sabe? Então foi legal as crianças meio que participarem da história com as outras crianças, sabe? Trazerem as outras. E você, Nathan, você notou diferença de público do sábado pro domingo? Sim, eu posso até dizer que a diferença foi bem gritante. Porque no sábado tiveram muitos jovens, não tiveram tantos adultos assim. Criança teve pouco, assim, mas entrando para domingo, o que surgiu de família, de adulto, de criança, eu fiquei assim. Foi, tipo, o queixo caiu. Eu acho que literalmente. uma das coisas que pegou a gente no sábado é que a gente tá falando que, tipo, teve muito jovem, mas aí eu fui ver as idades de alguns jovens que participaram com a gente, não era tão jovem assim, sabe? Tipo, na faixa de 25 anos, mas aquela carinha de 17. Então, tipo, eu acho... Não, eu percebi que tinha uma faixa etária ali, tipo assim, entre 16 e 40, assim. E tinha uns adultos, assim, que gostam muito de RPG e tudo mais, e daí tava na faixa dos 30 e poucos e tal. Exatamente. Daí no domingo era realmente essas pessoas assim, sei lá, a maioria, né? 35 para frente E daí com a criança acompanhada ali, né? Isso. Foi bastante pais ali acompanhados de crianças, bastante crianças sozinhas e, né? Tudo bem, crianças sozinhas, eu não achei minhas crianças sozinhas, mas tinha crianças sozinhas. Sim. Mas foi divertido, sabe? Eu acho que talvez se tivesse invertido essas histórias, sabe? Deixado a história do rei pro domingo, como tinha mais criança, talvez fosse um pouco mais acessível para elas. E aí, a gente ficou um pouco apreensivo quando a gente começou a ver um pouco de crianças vindo no domingo ali, sabe? Poxa, é uma história mais pesada, né? Mas o pessoal conseguiu lidar bem com a história. Gostaram bastante. Eu acho que a dinâmica da gente com o pessoal, eu acho que a forma como a gente fala com o pessoal, ele define muito o peso da dinâmica de se é fácil, se é difícil. Então, assim, a gente falou ali com o pessoal, inclusive o bruxo ali falou com uma das crianças que tava com medo, né, de interagir com ele. Ele falou assim, tipo, tá, mas você não tem medo de bruxa? A criança, tenho. Ali, e você não quer me ajudar a derrotar uma bruxa? Ah, quero. Daí ela foi lá e, tipo, e fez a interação com ele. Então, tipo, era uma questão de, literalmente, no modo como a gente tratava as pessoas ali. A nossa voz, a nossa forma de tratar eles, a nossa interação definia a dificuldade de cada um. Então, a gente conseguiu controlar muito isso. A gente tinha ali o documento que ajudava a gente a ter uma base de como tratar mais ou menos cada pessoa, conforme a pessoa abordava a gente, né? Identificar se a pessoa era mais tímida ou se a pessoa era mais experiente ali na área de RPG. Eu acho que isso ajudou bastante. Eu acho que isso mostrou que a dinâmica no final tá na mão dos NPCs mesmo. Não importa a história que a gente faça, a conclusão da história depende da gente. A gente consegue controlar a história. E eu tô louca pra falar das interações que a gente teve com as pessoas com relação à troca de itens, tá? Não pode faltar. Vamos lá, vamos começar. Começa aí falando das suas interações com elas, porque parece que tem bastante coisa, já que você é uma ladinha. A gente já tinha deixado claro que as pessoas podiam trocar os itens por informações, né? Tanto que os outros NPCs estavam entregando itens para as pessoas, então elas já estavam preparadas para trocar essas coisas. Só que a gente já tinha conversado anteriormente que isso não devia ser um impeditivo. Se a pessoa usasse a imaginação dela e conseguisse barganhar, conversar,
a gente poderia dar a informação e continuar. Ou seja, ela não era necessário dar aquele cartãozinho de algum do outro NPC para continuar. Então, isso gerou uma troca de itens muito interessante. Por quê? Porque as pessoas que tiveram um pouco mais de dificuldade para entender que o item que ela recebia, ela podia trocar com o NPC para ter informação, teve que usar a imaginação para conseguir informação. Porque ia vir falar comigo que queria informação de graça, e a minha personagem não dá informação de graça. Então eu falava, o que você tem de interessante para mim? Sabe? E daí teve até um pai que tava com o filho dele, que eu falei antes, que tinha desenvoltura, assim, né? Ele simplesmente pegou a metade de uma concha, provavelmente ele pegou do chão, ele viu que ela era levemente prateado, a concha, assim, e daí ele, vamos tentar trocar isso aqui em troca de informação com ela. Aí ele chegou, isso aqui, ó, é de prata, é bem raro, sabe? Ele falou assim, mas, assim, se ele não tivesse falado isso pra mim, eu não ia aceitar o item. Mas como ele disse, não é prata, não sei o quê, eu entrei, né, tipo assim, na conversa, deu, uau, interessante, isso sim, eu gostaria e tal. Aí eu peguei o item e dei informação pra ele. Então, assim, a pessoa só podia usar a imaginação. Teve outras pessoas que não sabiam exatamente o que trocar comigo e me deu um copo de hidromel. Sim. Sabe? Então me ofereceu um copo de hidromel, daí eu até degustei, assim, na frente, fiz uma gracinha ali, sabe? Daí eu tomei, seguinte, aí eu comecei a falar a informação. Teve uma moça também que ela queria informação, já veio, deu, informação não sai de graça, querida. Aí eu cheguei já, porque ela chegou num jeito meio, assim, persuasivo já, assim, e a minha personagem reagiu da mesma forma, deu, você acha que informação é de graça? Sabe? E daí ela, eu tenho um item que pode te interessar. Aí ela tirou um crâniozinho pequenininho, sabe? E dela contou uma história por trás de que era um crânio de fada, que ela mesma tinha matado a fada e não sei o quê. Aí eu, nossa, que item interessante, eu gostaria de ter na minha coleção. Aí eu peguei o crâniozinho e passei a informação. Aí teve outra pessoa que tinha umas moedinhas, parecia, eu não sei se é de outro lugar, o que Parecia que é. umas moedinhas orientais, né? Bem pequenininha. E tinha um Isso, saquinho assim, bem cheio. pequenininha. Ele também trocou comigo. Então, Eu fiquei encantada, então nunca tinha visto uma moeda tão pequena. Exatamente. E ele também daí usou isso como moeda de troca e eu achei sensacional. Inclusive, teve outra pessoa também que me deu um D20. Me deu um dado, um D20, pra trocar por informação também. Então, assim, eu achei genial como as pessoas usaram muito a imaginação. Eu tomei hidromel, eu ganhei um crâniozinho, um D20, um pedaço de uma concha. Então, assim, essas interações com o pessoal, que é muito legal, porque instiga a criatividade deles, né? Mesmo que eles não tenham recebido um item específico de moedas de ouro ou de pedras preciosas para poder, né, barganhar comigo, se eles usassem um pouquinho mais a imaginação, pegassem uma pedra diferente do chão e pensassem, vou dar uma história para essa pedra e vou trocar essa pedra pela evolução. Daria super certo. Eu acho que foi muito legal essa dinâmica. Eu acho que você foi uma das que mais teve trocas por causa da sua personagem, né? Porque, por exemplo, as pessoas me pediam, eu dava as coisas de graça às pessoas, eu tava tranquila. Tipo assim, você quer? Pega aqui. Eu tenho outro, Sim, isso é muito fofo, isso é muito legal. Então, porque daí eles veem a diferença. Porque tinha alguns que chegavam já apontando distintivo, assim, pra mim, de aventureiro. E eu quero saber informações. Aí eu, como assim informações? O que você sabe? Aí eu primeiro perguntava o que sabia, pra eu saber onde que ela tava na história. Depois, você quer informação? Mas você tem que saber que as coisas não são de graça. Sabe? Daí eu começava, daí a pessoa, daí a pessoa se ligava que ela tinha que ter alguma coisa para trocar para mim. Daí o que você tem de interessante que valha o meu tempo? Aí a pessoa não tinha nada, aí eu, volte quando tiver algo que vale a pena.
sabe? Então a pessoa ia atrás de alguma coisa e daí voltava a falar comigo. Então, agora podemos conversar, sabe? Então, tipo, a interação muito divertida mesmo. A gente tem que conseguir explorar isso melhor na próxima edição, de ter mais dessas dinâmicas de realmente, sei lá, a pessoa querer um item, querer ter uma troca, querer realmente ter uma interação mais profunda antes de dar a informação. Passar uma charada, ou fazer uma dinâmica, que nem a gente falou ali da questão do copo, Do fazer uma copo. brincadeira, tipo, ter ali, cada personagem ter o seu jeito de conseguir fazer Interagir. as coisas ali, né? O Azaziel ali, por Inclusive, exemplo, a pode primeira falar. informação eu acabava dando até que de graça, porque eu abordei muitas pessoas inicialmente, então eu acabei dando uma primeira informação para eles, pelo fato deles saberem o que eles vão receber, como eles vão, né, adquirir as informações. Mas a minha segunda informação, né, outras informações que eu precisava dar, eu vinha com enigma, né? Então as pessoas tinham que responder o enigma. E é engraçado, porque, tipo assim, o enigma que a gente propôs, a gente sabia que as pessoas não. Era muito, muito, muito difícil elas conseguirem responder sem informação privilegiada. Então a gente forçava eles a entrar na história, interagir. Por exemplo, a Micélia tinha uma dicasinha do meu enigma, mas a dica real é eles irem atrás do historiador, conversar com o historiador para tentar saber a história da lenda do caos. Que daí acho que a gente pode até pegar o gancho para entrar nesse assunto com eles, né? Mas eu queria saber o que a Sara ia falar, que eu cortei ela. Então, é que, querendo ou não, a gente pega algumas interações das pessoas com outro NPC, né? E então a Lana não está aqui para poder falar. Então eu, como telespectadora, posso falar que a interação das pessoas com a personagem dela também foi muito legal. E foi, tipo, totalmente diferente da interação que as pessoas tiveram comigo, por exemplo, justamente por causa da personalidade da personagem. Sim. E quando ela ia entregar algum item, assim, e ela queria algo em troca, podia ser algo simples, não necessariamente que nem a minha personagem, que precisava ser algum item, alguma coisa, mas alguma coisa, como ela é uma dançarina e ela era divertida, algo que é entreter-se. Então, a pessoa fez uma dancinha pra ela ali na frente, ela se divertiu junto, e daí ela entregou um item, que com esse item dava pra trocar com a Micélia por troca de outra informação. Sim. Então, eu achei isso genial, porque cada personagem teve uma interação. Comigo, a pessoa tinha que dar um jeito de catar, sabe, alguma coisa do chão, criar uma história mirabolante pra dizer que aquele item realmente valia a pena, era importante. Com ela, era uma coisa um pouco mais leve, sabe? De dançar ali com ela, de, tipo, se divertir com ela pra ela dar esse item. Então, eu acho que, cara, isso foi muito legal. Inclusive, tipo, deu até uma vontadezinha de também ser uma aventureira pra interagir com os NPCs dessa forma, porque é muito legal. É muito legal. É engraçado porque muitos aventureiros também vieram falar que eles queriam ter sido NPCs para ter essa interação. NPC, sim, Ai. sim. Uma coisa que a maior parte das pessoas não sabia ali, mas era que a questão de que, tipo, o Azazel fazia ali as charadas, ele era mais resistente ali nas coisas e a Micélia era muito mais querida. Mas se alguém chegasse assim e dissesse, meu, pede pro Azazel alguma coisa pra eu ir lá pedir, eu conseguia convencer o Azazel a fazer qualquer coisa, entregar qualquer coisa. Porque a minha personagem é irritante e insistente. E é óbvio que o Azazel gosta muito de mim, então ele ia fazer. Isso é algo Muito que a gente legal já isso. havia conversado, só que não chegou a acontecer na história. Infelizmente, ninguém teve essa ideia de chamar. Tentar fazer um NPC e pedir pra outro Sim. NPC. Tentar convencer um NPC a Mas negociar eu com acho outro. que isso pela falta de informação. Porque ano que vem a gente conseguir fazer os posts e mostrar o nível de proximidade entre eles, por exemplo, entre os dois personagens de vocês que tinha, pode dar ideia na cabeça Sim. da pessoa.
Agora, como a pessoa chegou lá e ela não sabia exatamente como era a personalidade de cada um, como que era o nível de interação, nem chegaram a cogitar a ideia. Sim. Mas eu acho que se a gente tiver, que nem a gente andou falando, ter esse aviso, digamos assim, o pessoal já viu um pouquinho mais preparado, nossa, vai longe, entendeu? O pessoal vai, a criatividade ali vai fundo. Foi uma coisa que falaram ontem, né? Que lá no futuro, quando as coisas progredissem, eles iam dizer que, tipo assim, nossa, a gente era, quando aqui era tudo mato, nós estava aqui, entendeu? Né? Sim, Nós já tava do sim. início. Pegando também Não, eu nesse tenho ponto. certeza que vai crescer muito isso. Vai crescer muito. Pegando também nesse ponto que vocês falaram de trocas, né? Eu senti que quando tinha interação entre o meu personagem e um aventureiro, parecia que o pessoal ficava na dificuldade. E assim, pro meu personagem, bastava assim, uma história, um segredo, um negócio, uma fofoca. Mas aí a pessoa ficava ali, não sei o que contar, não... E eu ficava, tipo, tentava dar uma ajuda, assim, mas eu acho que... Eu percebi que tinha algumas pessoas que tinham dificuldade com a questão de criatividade, assim, de inventar uma coisa. A gente percebeu Sim. muito isso na abordagem, Na quando a gente abordagem. chegava e dizia assim, ai, qual é a sua história? E daí as pessoas davam uma Tipo assim, travada. história? Como Opa. assim? Eu não pensei em nada. Quem que eu sou? Eu tenho que falar meu nome? Até teve gente que foi muito sincera. Ah, eu sou, sei lá, falou o nome, sou o Pedro, eu trabalho na empresa tal, fazendo sei lá o quê, falou exatamente o que faz, sabe? Sim. E teve gente que foi super lúdico, né? Ah, eu sou um ladino, eu sou um Aham. viajante no tempo, Inclusive aqueles dois guerreiros, né? Bem jovens. né? Aí nós tivemos muitos guerreiros. Muito guerreiros. Muitos guerreiros. Sim, guerreiro era Eu a classe sou guerreiro. assim, que todo mundo queria. Eu achei muito interessante isso do pessoal, que às vezes eles falavam comigo querendo falar como se fosse com a pessoa e não com a NPC. Só que eu não dava abertura pra isso. Às vezes a pessoa falava alguma coisa do nosso universo real e eu dizia: não entendi, não conheço, você é um viajante? Aí às vezes se a pessoa tava com uma roupa, sei lá, do AC/DC, essas vestes são bem diferentes daqui. Você não deve ser da região, né? Aí a pessoa, não, realmente, sou de outro lugar. E daí um até falou que era que viajava no tempo. E daí eu, viagem no tempo, você mexe com magia negra? Sabe? Daí sim, daí eu falei, não, vai ser muito interessante termos um aventureiro com esse nível de especialidade aqui na nossa guilda, sabe? Então às vezes a pessoa queria falar algo, tipo, que falaria com outra pessoa normal, assim, só que eu, NPC, não sei do que a pessoa tá falando, sabe? Então eu acho que isso deu ainda mais uma imersividade maior para as pessoas. Misséria, ontem eu acabei introduzindo o pessoal sobre Micaeron. Eu gostaria de tentar você hoje, como já é uma personagem nesse mundo, você pode tentar introduzir para o pessoal? Ah, então eu sei ontem eu que introduzi, você não introduziu nada. Eu não introduzi nada? Ah, então eu tô viajando. Então faça as honras hoje de novo. Ok. Bem, como a gente já tinha falado, a gente tem muita coisa por baixo dos panos ali, que estavam preenchendo os livros, que estavam preenchendo partes da história. Talvez vocês também tenham escutado a gente falando em alguns momentos de tipo, a pessoa tá com um objeto da horda, uns negócios assim. E tudo isso faz parte de um universo que a gente já vem criando já faz algum tempo. Nós estamos ali nós já temos ali 2 projetos de livros que estão sendo feitos, histórias que já estão encaminhadas. Nós temos ali jogos que a gente pretende fazer também. E aí as Tanto os criaturas... jogos físicos quanto jogos eletrônicos. Aí as criaturas que você viu nos livros aqui, que estão muito bem feitos, com exceção do Leviatã das profundezas. Todas essas criaturas são reais, elas são criaturas de Micaeron, que é o nosso universo. Ele é um universo que, basicamente, a gente quis integrar tudo que existe. E para isso a gente pensou numa forma meio criativa de fazer isso, que era a seguinte: a gente tem um limite em que a gente enxerga e que a gente sente as coisas. Esqueci o nome. Como se fosse frequência. Uma frequência, exatamente. A gente tem um nível de frequência que a gente consegue sentir e enxergar as coisas.
E a partir desse nível, ou antes desse nível, a gente não sente, não enxerga. Alguns insetos, alguns animais, eles têm um pouquinho a mais, outros um pouquinho a menos, eles conseguem passar um pouquinho da linha, mas ainda é uma coisa bem limitante. E a ideia é que existem outros universos em outras frequências muito distintas da nossa, no mesmo ambiente que a gente, mas a gente não sente, a gente não vê, porque está numa frequência totalmente diferente. Então, a ideia seria que existem 6 universos diferentes. E daí, desses universos, seria o primeiro o caos, que nem a gente teve a lenda do caos ali, né? Que o caos foi como surgiu tudo, é a criação, é o Big Bang, é as forças da natureza que surgiram ali primeiro. Aí, depois do caos ali, né? Começou a ter as partículas que começaram a pensar por si próprias, e elas começaram a querer regras e ordens, que seriam os deuses, e daí eles começam a querer impor as coisas, e daí surge o mundo da ordem. Daí da ordem surge a descrença. Então a descrença seria o vazio, então um ambiente em que as pessoas não acreditam em nada. Puramente ciência, empírico. Aí seria um terceiro mundo, né? Seria um terceiro mundo. E ainda a gente tem mundos entre esses mundos. Mas tem vamos exceções. focar nesses daqui primeiro. Aí o caos seria a era medieval mágica. Então ele é um mundo que está estagnado na era medieval mágica, que era onde a gente estava vencendo o caos. E daí depois a gente tem a ordem, que a ordem é o que a gente está vencendo aqui agora, né? Nós temos um mundo que é regido por inúmeras crenças, inúmeras religiões. Aí o vazio seria aquele futuro que a gente sempre fala que vai existir, que é os carros voadores, os prédios altos e cinzas, e as máquinas tomando conta de tudo. Então, meio que esse é o vazio. E entre o vazio e entre a ordem, aí a gente também tem a apocrifia, por exemplo. A apocrifia são pessoas que são um grupo muito seleto, uma elite muito seleta ali. Então, eles vivem tipo, meio que no deserto e tem uma torre bem grande que é deles. E essa torre é luxuosa. Só que tudo em volta é pobreza, é miséria. E nessa torre vive a elite. E só os apócrifos falam o idioma da apocrifia, só os apócrifos fazem as coisas ali da apocrifia. Todo o resto que vive em volta são só viajantes, pessoas que estão ali passando, perdidas. E a ideia, né, que a ideologia da apocrifia, né, que é essa mistura do vazio com a ordem, né, é utilizar da ciência, né, que vem do vazio, e utilizar do conhecimento dos deuses, que vem da ordem, para tentar torná-los maiores do que os deuses. Então, tentar superar as divindades, elevar o ser humano, esse núcleo, como se fosse uma seita, algo meio... Quase que nem Torre de Babel, né? Meio que, até, cara, tem um paralelo aí. Mas realmente elevar o ser humano a um papel de Deus, construir máquinas que tem uma divindade artificial, sabe? Essa é a ideia da apocrifia. Tem a ascensão. A ascensão, ela é entre... A ascensão não, a ascendência. Ascendência, desculpa. A ascendência é entre o vazio e entre o caos. Então, é a magia primitiva com a ciência, né? Mistura com a ciência. Que seria uma ideia meio, sei lá, meio arcane, assim, sabe? Um mundo meio steampunk, que mistura máquinas e engrenagens com magia. Né? Então, aí a ideia ali da ascendência é ter um progresso, mas é um progresso social completo, sabe? Todas as pessoas, elas têm a vida melhorada pela magia e tecnologia em conjunto, ao contrário da apocrifia, que é a elite querendo controlar e se divinizar, né? Na ascendência a gente vai... É algo coletivo, é algo que nós estamos usando a ciência e magia para nos evoluir, trazer o progresso para a população, digamos assim, né? Aí, por fim, nós temos a constância. A constância que fica entre a ordem e o caos. E daí a constância, ela é uma espécie de socialismo, uma era meio... não é uma era moderna, tão moderna, sabe? Assim, uma era meio vitoriana, assim. E eles, ali
a lógica deles é um equilíbrio tóxico. Tóxico, eles querem, tipo, tudo seja igual, é tipo um socialismo com aqueles ditadores, sabe? Eles querem que tudo seja igual, mas tem alguém ditando as regras e falando como que vai ser as coisas. Então, tipo assim, você precisa ter um equilíbrio, né? Mas, tipo assim, você não. É o extremo. Seria tipo aquela ideia quase tipo se a gente for pensar em política, assim, sabe? Não é extrema direita nem extremo esquerda, é um extremo centro, sabe? Obrigatoriamente tem que estar equilibrado. As pessoas obrigam a você estar equilibrado. Só que isso por si só já não é um equilíbrio por definição, talvez, sabe? Mas, bem, e esses são os 6 mundos que a gente criou. Esses 6 mundos estão dentro do universo que é o Micaeiro. E cada um desses mundos, a gente falou os nomes ali, né? Vazio, caos, constância, apocrifia, ascendência, ordem. Todos esses são doutrinas, que a gente chama, né? Que seriam as regras desses mundos, as regras que cada um vai ter suas divindades, vai ter suas raças, suas culturas próprias. E tem uma última cultura, que é uma não doutrina, que é a doutrina que são os errantes, que eles são pessoas que São tipo peregrinos, assim, são tipo pessoas que vão viajando, que vão sempre. É comum eles acabarem sendo os personagens que mais viajam entre os mundos, saindo de um mundo para o outro, para tentar serem comerciantes, aproveitarem Tanto que o nosso livro na guilda dos idiomas, ele foi escrito por um errante que abandonou o mundo do caos, viajou toda Micaeron e escreveu tudo que ele aprendeu sobre os idiomas no livro. Ele tem, tanto que é uma enciclopédia, né? A gente tem o 4 e ele tem outros livros, ele falam de criaturas, de outras coisas que ele conheceu, né? Então, do ponto de vista dele. E a apocrifia no livro não tem muitas coisas. Acho que tem 4. Tem 4 símbolos. 4 símbolos da apocrifia que são identificados. Porque é até considerado um crime você saber coisas da apocrifia, sendo que você não é um apócrifo. Porque justamente é um grupo seleto, uma seita, uma sociedade secreta, uma elite fechada em que só eles podem ter o domínio, só eles podem ter a chance de se elevarem aos níveis dos deuses, ou coisa do tipo, né? Então, aí a gente tá construindo... Pessoal, desculpa cortar, mas é que tá dando horário que eu vou ter que sair. Tranquilo. Mas obrigada pela conversa, tá, gente? Eu gostei bastante da interação. E eu acho ainda que a gente devia fazer uma live pra falar também sobre o evento. Fica a ideia. Uma livezinha pro pessoal poder perguntar pra gente também e a gente interagir ao vivo. Será que a gente vai ter todos os personagens assim ao vivo? Será? Nossa. Será? A gente tá tentando melhorar um pouquinho a estrutura aqui pra gente conseguir ter essa possibilidade de fazer essas coisas ao vivo também, tá? Então, em breve. Seja se a gente for fazer online, ou se a gente for fazer... Seca terminou o ciclo. Obrigado, Google. Então, seja se a gente for fazer online ou for fazer presencial, a gente vai eventualmente ter essa disponibilidade aí. Vamos ver as próximas semanas aí, próximo mês. E obrigado, Beleza, então. Sara? Obrigada, gente, por chamarem. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais. Tá, eu vou deixar aqui por enquanto a gente termina de conversar com o nosso querido Nathan. Cara, a gente... Uma coisa que eu até vou deixar disponível aqui no link, aqui nessa postagem que a gente vai fazer, vai ser o link das redes sociais do Micaeiro ali. Vou tentar também deixar o link das redes sociais de cada um de nós também, o pessoal seguir. E a gente já tem ali no Wattpad o livro que é da Nação dos Primeiros, que é um livro que envolve histórias dentro desse mundo mágico de Micaeiro.
A Micélia chega a aparecer nesse livro, uma versão mais futurista da Micélia, Eu não me conheço ainda nessa versão. mas e vai ter também um outro livro que está sendo desenvolvido que foca na Micélia e no Azaziel, né? Nas Porque- direções e nas viagens da Micélia. Porque, embora a Micélia e Azaziel eles apareçam dentro da história da Nação dos Primeiros, que é uma história que foca muito na lenda e na origem do caos, e nessas coisas dos mundos, eles não são personagens principais. São personagens ali secundários que participam de um momento ou outro da trama, pode ter até uma relevância, mas não é o foco da história, né? Então vai ter outro livro ali com foco mais neles. E quem sabe a gente também não possa incluir interações de personagens da guilda em algumas histórias, ou Bem trazer possível que eles nas pra- viagens apareça aí alguém do um livro. né? Então, bem, com isso eu Vamos botar a convido, capivara fada, com certeza. Tem Sim, que ter uma capivara sim. fada. com isso eu convido vocês a conhecer todo esse universo que nós estamos criando, tanto nessas edições de Live Quest, quanto nessas histórias e jogos que estamos escrevendo e desenvolvendo. E bem, eu acho que já estamos há bastante tempo falando por aqui. Natan, tem alguma palavra final? Ela vai acrescentar. Só vamos. Só Só vamos. vamos. É isso. Eu só Sério? tenho isso a acrescentar. Alguma coisa, sério? Sim, Diga. cogumelos, glitter e muito, 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 muito brilho. Então é isso. Cogumelos, glitter e muito, muito, muito brilho. Muito, muito brilho. Obrigado, Eu pessoal. falei muito brilho.